Beleza. Olá, pessoal, boa tarde. Estamos aqui de volta para a segunda parte da oficina com o professor Rafael Dutra. Ontem a gente já teve o início, começamos a aprender a simular, né, com o Modelus. Eu já aprendi algumas coisas, tem que melhorar um pouquinho mais, mas hoje a gente tem a segunda parte e espero que todos aproveitem. Rafael, a sala é sua. Obrigado, Israel. Pessoal, então vamos continuar a nossa conversa de ontem, né? Eu enviei alguns materiais para vocês, enviei o material de ontem, o material que a gente vai trabalhar hoje, eu enviei também uma apostilazinha, um livro de um professor do Instituto Federal do Espírito Santo, se eu não me engano. Eu até pesquisei de onde ele era, realmente se era de lá, parece que ele é de lá mesmo. Ele escreveu esse livro, é muito legal, tem muita coisa interessante. Vocês também podem achar mais coisas na internet sobre o Modelus. Eu vou dar continuidade a uma partezinha daquele material de ontem, apesar de eu ter enviado um novo material, vocês vão ver que não vai dar para esgotar tudo, realmente. Vão ficar coisas para vocês fazerem, tentarem depois. Você já tem o meu e-mail também, que eu enviei para vocês o material hoje. Vocês podem mandar perguntas para mim depois, fiquem à vontade para tirar dúvidas, né? Forem tentar fazer mais coisas de lá. Então, hoje, pessoal, eu vou abrir então aqui o Modelus. O que a gente vai fazer é o seguinte: quando você discute o movimento vertical no vácuo, a famosa queda livre, sempre tem a curiosidade, né? Muita gente se pergunta como é que fica a história da resistência do ar. É possível simular uma situação em que a resistência do ar é importante, por exemplo, né? E a resposta que dá, né? Tem modelos para isso, e tem um modelo simples para fazer isso, né? Intuitivo. Eu vou aproveitar então essa ferramenta aqui, que vocês estão vendo agora, o Modelus. Eu vou aproveitar e discutir esse exemplo de queda livre com resistência do ar. E eu vou mostrar uma funcionalidade que tem. Eu vou aproveitar o exemplo e mostrar uma funcionalidade importante do Modelus, que são os botões que você pode usar para variar o grau de resistência do ar, né? No caso, o modelo para resistência do ar vai depender da massa e coisa e tal, que seria... Deixa eu compartilhar a tela, né, do meu computador primeiro. Só um momento. Então, está aqui a tela do Modelus, né? Já abri. E aí existe essa funcionalidade, né? Às vezes você tem um parâmetro no seu modelo que vai medir o grau de resistência do ar. Como é que eu posso fazer essa mudança de uma maneira mais dinâmica, né? Isso tem a ver com a área de contato. Você tem um parâmetro no modelo que tem a ver com a área de contato, com ar e tal, né? Mas antes da gente discutir, vamos começar pelo mais simples, né? A gente também vai poder discutir como é que os modelos são aprimorados, por exemplo. Vamos discutir primeiro o caso que vocês conhecem, né? Vamos simular primeiro o caso que vocês já conhecem, a maioria conhece, que é a situação em que a resistência do ar é zero, né? No material, seria o tópico 6, o exemplo 4, né? Seria o exemplo 4 do material de ontem, né? Movimento vertical com resistência do ar. Mas antes de a gente entrar nele, eu vou fazer aqui com vocês o que seria a situação em que a resistência do ar é desprezível, e a gente vai melhorando isso, né? Bem, o que acontece? O que a gente precisa para simular os movimentos é conhecer a aceleração, tá certo? A aceleração é o que é o importante. E para descobrir a aceleração, tá certo? Você tem que saber as forças que estão atuando lá no sistema, né? É a segunda lei de Newton, né, pessoal? Resultante é igual a massa vezes a aceleração, né? Então, assim, a primeira coisa que a gente pode definir no nosso modelo, então, são as forças que estão atuando, tá certo? No caso aqui, a força que vai estar atuando num corpo em queda é a força peso, né? E aí o peso, como é que você calcula o peso de um corpo? É massa vezes a gravidade,
certo? É a massa vezes a gravidade, né? Isso se você não estiver considerando a resistência do ar. Você já entra ali, né? Só lembrando de ontem, como é que você escreve um modelinho? Você digita a letra, né? A força, F, que eu vou dar o nome, o igual, né? Massa vezes a gravidade, por exemplo, né? Mas a gente vai querer descobrir a aceleração. Como é que você descobre a aceleração? A aceleração vai ser sempre o quê? Vai ser força sobre massa, né? Essa aqui é a aceleração. Força sobre a massa, porque força é igual a massa vezes aceleração, né? E aí, o que vai acontecer? A gente sabe, a gente viu ontem, a gente discutiu ontem o movimento acelerado, uniformemente acelerado. O movimento de queda livre, né, um objeto caindo sem resistência do ar, é um movimento desse tipo, né? É um movimento desse tipo. E aí, a gente já sabe as equações que vão reger esse movimento, são as equações do move. Mas aqui, hoje, eu vou aproveitar o momento e fazer de uma forma um pouco diferente, né? Que isso vai ser importante para o modelo com resistência do ar, né? Para esse modelo aqui, sem resistência do ar, é como se você estivesse matando uma formiga com um canhão, né? Mais ou menos uma analogia desse. Um pouco mais sofisticado. Matemática do ensino médio, você não consegue resolver esse problema. E aí que vai entrar a importância do módulos para simular esse modelo. Mas por enquanto a gente vai nessa de matar a formiga com um canhão, né? Que seria o seguinte: é você definir as taxas de variação. O Modulus ele consegue simular o movimento a partir da taxa de variação das grandezas. É o que a gente chama de derivada, né? Tá certo? Assim, a gente não vai. Para fazer isso, vocês não precisam saber de cálculo em detalhes, né? A gente só vai aplicar aqui, tipo uma receita de bolo, né? Tá certo? Essa aqui é a atração do software, né? Então, o que acontece? Primeiro, o que é a aceleração? Lembrando, né? É a variação da velocidade sobre o tempo, né? Então, eu posso escrever o seguinte, ó. Eu posso escrever que a taxa de variação da velocidade com o tempo, né? Isso vai dar quem? Vai dar o ar, tá certo? E aí, repare que quando você faz isso, a gente conecta quem? A segunda equação com a terceira. Né? O Modulus ele já vai identificar, né? Ele já vai fazer por si só essa relação, ele já vai conectar, né? Ele já vai entender que essas duas relações são iguais, né? E ele também está conectando a primeira com a segunda, ele já está fazendo essa conexão. Só que, como vocês viram ontem, né, para você simular, você tem que saber a posição, você tem que saber como é que o objeto vai se movimentar, né? Então, você também vai ter que entrar com a posição aí, tá certo, pessoal? Vai ter que entrar com a posição. Nesse caso aqui, se tratando de um movimento de queda, a gente vai estar falando agora de altura, né? Para o movimento horizontal, a gente chamou as distâncias percorridas de x, né? Como agora vai estar na vertical, a gente vai chamar de y, é bem conveniente. Que aí lembra o plano cartesiano, né? X, Y. E aí você pode, mais uma vez, conectar quem? A velocidade com a taxa de variação da posição. Por quê? Porque a velocidade é ΔX sobre ΔY sobre ΔT, ou ΔS sobre ΔT, né? Velocidade é sempre uma variação de espaço sobre uma variação de tempo, né? Essa taxa de variação aqui, só lembrando, né, para quem for da matemática, estiver por aí, é a derivada, é uma taxa de variação local, porque você tem que definir o que? A aceleração e a velocidade num ponto, instantânea, né? Tá certo? É a velocidade, por exemplo, que o velocímetro marca, né? 10 km por hora, 20 km por hora, né? 40, esses valores são valores instantâneos de velocidade, não são valores médios. Então, como é que você define isso matematicamente? É o limite, a taxa de variação, né? É a variação da grandeza naquele intervalo de tempo, quando esse intervalo de tempo tende a zero, tá certo?
Então, o que vai acontecer? A gente pode definir a mesma coisa. Como é que você vai relacionar o V com o X, com o Y, com a distância que ele vai percorrer na vertical? Você vai dizer o seguinte, você vai dizer que o ΔY, o ΔY sobre ΔT, né? Isso vai ser quem? Isso vai ser o V. E com isso você acaba também, você tem uma relação entre a terceira e a quarta equação, né? E como é que o Modulus vai achar o y em função do tempo? Aí ele internamente ele tem uma rotina de programação, tá certo? Isso aqui, esse conjunto de... São duas equações aqui envolvendo taxas de variação, né? É o que a gente chama de equação diferencial. Só que o legal é que o Modulus resolve essas equações aqui internamente, sem precisar resolver, sem precisar programar isso. É tipo uma caixa preta, né? Tá certo? O Modulus é uma caixa preta. Ele tem o programa interno dele que ele tem uma rotina de programação que vai permitir resolver esse conjunto de duas equações aqui, por exemplo, né? Tá certo? Então a gente não precisa se preocupar com isso. Aí o que a gente faz? Bem, a gente pode a força, eu vou dar um espaço aqui da primeira para a segunda linha, né? Vamos ver aqui se tem alguma pergunta no chat. Se tiver alguma coisa para perguntar. Tá, não tem por enquanto. Tudo tranquilo, né? Então, vamos continuar aqui. Bem, para o nosso modelo funcionar, a gente tem que saber a massa e a gravidade. Bem, a gente pode botar aqui um valor genérico. Botar o G igual a 10, né? O famoso 10 metros aqui. Repare que eu estou entrando com a massa nesse modelo, né? Perguntar aí para os meus alunos, aí, para os nossos alunos, para todo mundo aí, né? Teria necessidade de eu entrar com a massa nesse caso? O que vocês acham? Que sim ou que não? Não, né? Quer dizer, quando você tem um corpo. Porque nesse caso aí, né? A única força que está atuando é a gravidade, né? É a força-peso devido à gravidade. Então, o que acontece? Nitidamente, você já vê quando você substituir aqui, vai cortar, né? A massa cancela. Você não precisa, mas eu já vou botar aqui porque quando a gente botar a resistência do ar, isso vai ser um fator importante. A massa, quer dizer, isso é uma coisa interessante para a gente discutir em sala de aula, a importância da massa na queda dos corpos. Essa história de dizer que a queda dos corpos, a massa, ela não influencia, isso só vale se você não tiver resistência do ar, não é isso? Mas eu vou deixar aqui do jeito que está. Mas quando a gente introduzir a resistência do ar, o negócio vai mudar um pouco. Aí a massa vai entrar na jogada, né? Tá certo? Então, muito bem. A gente já tem o que a gente precisa. Né? A força já está conhecida, ela tem um valor numérico bem conhecido. E aí a gente vai usar esses valores para descobrir a velocidade e a posição que ela vai cair, tá certo? Agora eu vou dar um clique do lado de fora aqui para confirmar o modelo, a mesma coisa que a gente fez ontem. Tá? Então, assim, isso é para mostrar para vocês que a gente pode fazer simulações sem saber as equações diretamente, mas sabendo a força, por exemplo, né? Tá certo? E aí entra a segunda lei de Newton na jogada, né? Confirmei o modelo. O que a gente vai fazer agora? O que a gente faz agora mesmo, pessoal? O que a gente pode fazer agora? A gente tem que selecionar o que agora? A gente quer simular, né? A gente tem que escolher o quê? Vocês lembram de ontem? Um objeto. Muito bem, exatamente. Um objeto. Vamos botar o quê? Uma maçãzinha, né? Maçãzinha legal. A gente vem aqui, ó, para lembrar do Newton, né?
Só um pequeno detalhe, pessoal. Vocês vão reparar o seguinte: se vocês olharem aí na tela ou na própria tela de vocês, o nosso plano cartesiano ele está orientado de que forma? Na horizontal ele cresce para a direita e na vertical ele cresce para cima, né? A nossa aceleração e a nossa força ela tem que ser condizente com esse sistema, né? Ele tem que fazer sentido. Essa força aqui, a força peso, ela atua para baixo, né? Ela vai atuar para baixo. Então, ela tem que estar de acordo com esse sistema de eixo que a gente está adotando aqui. Então, a gente faz o quê? A gente põe um sinalzinho de menos aqui na frente, né? Da força, tá certo? Essa aqui a gente vai usar, a gente vai botar o sinal de menos ali. Porque ela vai estar sempre para baixo, né? Tá? Isso significa que o espaço, né, ele vai estar reduzindo cada vez mais conforme ele for descendo. Se ele partir da origem, né, ele vai ficar cada vez mais negativo, né, aquela história. Aí a gente faz o quê? A gente clica no objeto e o próximo passo vai ser o quê? A gente agora vai ter que linkar, né, a posição coordenada y dele com a coordenada y aqui do modelo, que está na taxa de variação, né? Que vai dar a velocidade. Então, o que a gente faz? Bem, nesse caso aqui, o movimento não é horizontal, é vertical. Então, a gente pode escolher o horizontal como sendo zero. A gente pode fixar em zero, sem problema. Né? E a vertical, a gente fixa como sendo y. Só que aí tem uma coisa que é uma coisa que vai entrar aqui agora, pessoal, que eu esqueci de falar, né? Para você saber como essa maçã vai cair, né? A gente vai ter que saber o seguinte: ontem vocês lembram que a gente entrava com a posição inicial e a velocidade inicial, né? A gente vai ter que também fazer isso aqui. Quando a gente está usando no Modelers, quando a gente está usando um modelinho que envolve taxas de variação, quando você clicar aqui ó, em condições iniciais, isso é uma coisa nova, né? Vale prestar atenção aqui. A gente clicar aqui em condições iniciais, repare que vai aparecer a velocidade inicial e a posição inicial, né? Como a gente vai fazer o caso mais simples de queda, que é o de queda livre, tá? A gente vai escolher do jeito que está aqui, vai deixar do jeito que está. Quer dizer, o objeto vai partir da origem, lá em cima, y igual a zero, e do repouso. Então, vamos deixar do jeito que está aí. Mas isso você pode simular o que você quiser. Você pode simular ele partindo de baixo aqui, por exemplo. Você pode botar o menos 10 aqui, ó. Pode botar menos 100. Ou menos 1000. Opa. Menos 500. Você pode dar um V0 para ele para cima positivo, né? Tá certo? A gente pode fazer o teste aqui, ó. Botar 10. 10 metros por segundo para cima, né? E ele partindo embaixo. A gente pode chegar aqui, ó. Pedir para... Repare que ele subiu pouco, né? A gente volta. A gente pode botar mais velocidade nesse cara. Opa. Foi demais. Aí foi. Entendeu? Pode simular. Essa é uma situação de movimento vertical, né? Aqui no gráfico, a gente pode botar aqui o eixo Y, etc. Né? Isso é basicamente o que a gente fez ontem. Né? Escala automática. Isso foi basicamente o que a gente fez ontem, só que agora na vertical. Esse é um move, né?
Lá em cima ele para, a velocidade é zero, etc. Vamos voltar aqui. Vamos ajustar para ele partir lá de cima mesmo. Né? Que é o que a gente vai querer fazer. Que é isso aqui, né? O objeto vai caindo, né? O movimento é acelerado, então, em intervalos de tempos iguais, o espaço vai aumentando por meio de uma parábola, né? Como vocês estão vendo aqui. Mas a grande pergunta é, o que acontece, né, se eu tenho uma situação de resistência, de queda livre, de queda com resistência? Bem, aí é o seguinte, você vai ter uma força a mais. Aqui eu estou abrindo o que eu fiz. Esse é o gabarito que eu tive. O que acontece quando você tem uma resistência do ar? Você vai ter uma força adicional, né? E aí, nada melhor do que a experimentação, o experimento, para dizer para a gente como é que vai ser essa força, né? Do que ela vai depender, né? Bem, quando a gente anda de carro ou de ônibus, vocês não devem fazer isso porque é perigoso, né? Eu estou falando aqui, mas isso é perigoso, mas é uma coisa que muita gente faz, mas que não deve ser feita, né? É você colocar a mão para fora do carro, do ônibus que você está andando, e você vai sentir o seguinte, que quanto maior a velocidade do ônibus ou do carro, você vai sentir maior vai ser a força do ar na sua mão, né? Você tenta manter, para você manter a sua mão firme, você tem que fazer uma força maior, quanto maior a velocidade. Isso vai nos dar uma pista das grandezas ou da grandeza que essa força vai depender, né? E quer dizer, além de depender da velocidade, né, pessoal, essa força ela depende também da área de contato. Quanto maior a área de contato, maior o efeito da resistência do ar, né? Tem aquele experimento clássico, né, de você fazer um experimento com uma folha de papel, uma folha de papel aberta, né? Você larga ele, você vê que né? Você vê que essa folha de papel ela cai com dificuldade. Por outro lado, se você amassa a folha de papel, essa folha de papel ela consegue atravessar o ar com facilidade, né? Tá certo? Então, quer dizer, a resistência do ar ela é desprezível desde que a área de contato não seja importante. Se a área de contato for importante, ela vai influenciar no movimento, né? Por exemplo, um paraquedista caindo. Inicialmente ele cai, né? Assim, abriu o paraquedas, mas quando ele abre o paraquedas, o movimento de queda dele sofre amortecimento, né? E uma força de resistência do ar passa a atuar sobre ele. Então, assim, dessa conversa aqui, disso que eu estou falando para vocês, a gente consegue, com isso, meio que ter mais ou menos uma ideia das grandezas que essa força vai depender. Essa força ela vai depender da área de contato, né? E que é a aerodinâmica do corpo, vamos dizer assim, né? E da velocidade, tá certo? Então, assim, o que acontece? A gente vai aqui no nosso modelinho melhorar isso, tá? Eu vou botar aqui, ó, FR igual, e essa força vai depender da velocidade. Isso é fato. Vou botar um V aqui, né? E aí vai depender da aerodinâmica do corpo. Essa aerodinâmica do corpo ela vai entrar por meio de um parâmetro B, que eu vou botar aqui, né? Vou dar quer dizer, então essa força é uma força que é proporcional à velocidade. Como é que você escreve um modelo desse tipo, né? É um B, dá um espacinho vezes V. Quanto maior for a velocidade, maior a força. Isso aqui, esse B, pessoal, é como se fosse a constante elástica da mola, né? Você tem um K para representar a dureza da mola, o quão dura ou macia a mola vai ser, né? Nesse caso aqui, esse B vai estar se referindo com que facilidade o objeto ele consegue atravessar o ar, por exemplo. Por exemplo, se o objeto ele consegue atravessar o ar com facilidade, esse B é bem pequenininho, né? Ele é bem pequenininho. Se for um corpo que tem uma área de contato muito grande, esse B vai ser bem grandão,
entendeu? Então, esse B no modelo, ele vai dar para a gente exatamente isso, o quão fácil esse objeto consegue ou não cortar o A, por exemplo. Agora, vocês têm que se lembrar de um outro fato interessante, que é o seguinte, quando eu falei esse negócio do veículo andando e você com a mão, né, botando ali, o ar batendo na sua mão, repare que essa força ela sempre se opõe ao movimento, né? Se o ônibus está indo para um lado, essa força vai estar atuando na sua mão para o outro lado, né? Sempre. Tá certo? Essa força ela sempre se opõe à velocidade. Isso é uma outra característica dessa força. Como é que a gente traduz isso matematicamente, pessoal? Felipe? Pessoal? Alô, alô? Como é que tá? Tá tudo certo? Tô indo muito rápido? Ou tô indo... tá complicado de seguir? Como é que é? Como é que a gente... quer dizer, um objeto ele está indo para um lado, mas a força está no sentido contrário. A gente usa, matematicamente, a gente usa o que para representar isso? Né? A gente usa um sinal de menos. Né? Apenas um sinal negativo. Ó. A gente coloca um sinal de menos aqui, ó. Tá certo? Aqui em cima. Põe um sinal negativo ali. Né? E aí a gente introduz na força resultante, vou chamar esse cara aqui de FR. Põe o FR aqui, né? Assim, embaixo a gente pode botar ali, né? Tá certo? E aí a gente introduz aqui no modelinho, na força resultante, mais essa força, além da força peso, né? Vai entrar mais essa força de resistência aí. Repare que essa força ela depende da velocidade, né? Você tem uma força que não é constante. É aí que é o barato do módulos. Porque ele mesmo ele mesmo vai resolver isso, né? Não daria para resolver esse problema usando matemática do ensino médio, né? Você tem que ir um pouco mais além. Então, o Modelus ele te permite ir um pouco mais além, né? Sem precisar resolver, sem precisar saber dos métodos que estão por trás, né? É uma aceleração que vai variar com o tempo, ela vai depender da velocidade, né? Então, só para a gente já nos parâmetros certos, eu já tenho um programa aqui que já está um pouco pronto. Tá, mas aí eu tenho um botãozinho, tá? Beleza, só voltando aqui. A gente vai ter que entrar com o B e com a massa, né? O que a gente pode fazer? A gente pode fazer isso de várias formas. A gente pode definir no próprio corpo do programa, do modelo. Mas a gente pode também fazer o seguinte, confirmando o modelo aqui, ó, a gente pode usar essa ferramenta aqui, que é o chamado indicador de nível. Eu vou clicar nela aqui, ó, e botar aqui, ó. Repare que é um botão, ó. É um botãozinho que te permite variar constantes do seu probleminha. Por exemplo, se a gente pode botar o B. O B que aparece aqui, a gente pode botar nesse botão, por exemplo. Né? Nesse botãozinho. Então, a gente vê aqui quando você clica em cima dele, ó, tem a variável que você vai associar a esse botão. É sempre assim, o Modelus trabalha com essas associações de variáveis a objetos, né? Essa que é a sacada, né, pessoal? O Modelus, ela tem essa... Ok, Felipe. Obrigado aí pela presença. O Felipe saiu. O Modelus tem essa ideia por trás de você associar
objetos a variáveis, onde essas variáveis estão definidas no modelo matemático, né? Essa aqui é a ideia central do Modelos, né? Acho que eu não tinha falado isso ainda aqui, eu estou falando agora, né? Essa que é a ideia principal que está por trás, né? Se associa objetos a variáveis, essas variáveis estão definidas a partir de modelos, de equações, né? Taxas de variações, etc. Então, aqui a gente vê, ó, então a gente vai associar qual variável? É o B. Associar o B aqui, né? E aí esse B, você pode botar ele variando de um valor desde zero até um valor lá, que é o valor que você desejar. Eu já tenho um programinha pronto aqui, só para pegar o valor bom, eu botei aqui ele variando de 0 a 2. Então a gente pode botar, ó, valor mínimo 0, valor máximo 2, né? Bem, a gente também pode botar um botão desse para quem? Para massa, se a gente quiser, a gente pode botar a massa também. Você pode tirar a massa daqui, ó. Definir um outro botão, outro indicador. E aí lá em cima de novo a gente vai, ó, seleciona a massa. A massa, deixa eu ver se eu botei variando de 0 a 20. Então vamos, só para ficar parecido, né? Vou botar de 0 a 20, por exemplo. Né? A gente pode começar com um caso aqui. Ó, vou botar essa massa aqui mais ou menos em 10 quilos. Né? Eu selecionei no meu botãozinho. Inicialmente, ó, eu coloquei o B igual a 0. Então, isso aqui é interessante. Com B igual a 0, vai dar o que a gente já conhece, né? Que é o movimento aí com aceleração constante, 10 metros por segundo ao quadrado, etc. Aí o que acontece? Aí a gente pode mostrar que o que acontece quando você coloca a resistência do ar, né? E discutir isso. Por exemplo, você coloca uma resistênciazinha do ar aqui, parece que continua a mesma coisa, né? Porque parece que dá uma parábola. Mas, o que a gente pode fazer? A gente pode, aqui, né? Se a gente for aqui no gráfico, por exemplo, a gente pode botar aqui, selecionar a velocidade, né? Deixa eu aumentar a grossura aqui da linha. A espessura da linha está aqui. Deixa eu botar 4, 3, 4. Esse é o gráfico da velocidade, né? Se a resistência do ar é 0, né? O gráfico vai ser uma reta, né? Mas repare que conforme a gente aumenta, vamos dizer assim, essa área de contato, é como se você estivesse aumentando a área de contato, é o paraquedas abrindo, né? No caso, a gente está considerando o paraquedas abrindo lá em cima, como se tivesse um paraquedas ali, né? Aqui eu estou aumentando, vou botar a massa em 10 aqui, eu aumentei a massa. E a resistência do ar. Se eu ponho muito alto, o que acontece? Repare que vai deixar de ser uma reta, né? E repare, ela está tendendo para um valor
que é aproximadamente constante, né? É o que a gente está vendo aqui. Por que isso está acontecendo? A gente pode fazer o seguinte, ó, botar para fazer no único gráfico aqui, ó, além de botar o V, botar a aceleração para ver o que está acontecendo. Só que a aceleração eu coloco de uma outra cor, botar na cor vermelha, por exemplo, para ilustrar. Né? O que acontece? Vocês saberiam dizer o que está acontecendo aqui? Para tempos muito pequenos, né? A resistência do é pouca ainda, porque, reparem, o nosso modelo, a velocidade, a força de resistência do ar vai depender da velocidade, né? Para instantes de tempos iniciais, essa velocidade ainda está crescendo. Então, quem vai estar mandando aí? Quem vai estar mandando aí no início? Qual vai ser a força que vai estar mandando aí? Vai ser a força peso, né? Vai ser a força peso. Mas conforme o tempo vai passando, essa velocidade vai aumentando. Uma maneira de ilustrar isso, essas duas forças, né? É fazendo o quê? É atribuindo vetores a essas forças. A gente pode fazer o que a gente fez ontem. Né? A gente pode botar aqui, ó. Vou botar o peso separado, ó. Vou botar o peso aqui, ó, embaixo da força de resistência. E vou definir separado como menos mg, né? E simples m vezes g. E aí, a gente coloca o peso aqui, ó. Separado. Né? Eu só peguei o peso que estava aqui dentro, escrito, e botei do lado de fora, tem uma variável a mais. Então, a gente pode fazer o seguinte. O que a gente pode fazer? Incluir objetos, vetores, né? E associar cada um desses vetores à força de resistência do ar e o peso. Por exemplo, aqui, né, a gente pode fazer a mesma coisa, fazer o quê? Linkar. Primeiro a gente vai linkar ele à partícula. Você tem partícula, indicador 2. A gente quer linkar a partícula, então, linkou, né? Vinculou ali. Esse vetor só vai ter componente vertical, que é o peso. Então, eu digo que o vertical é o peso, eu chamo de o P, né? E a horizontal vai valer 0. Né? Aumentar um pouco a espessura do vetor. Tá aqui aquela setinha. Né? E a gente também pode botar uma setinha, exatamente, incluir uma setinha para a força de resistência do ar. Uma outra setinha, eu clico no objeto vetor, clico de novo na tela. O que eu faço agora? Eu pego ela e linko, quer dizer, eu conecto a maçã. Componente vertical, quem vai ser a componente vertical, pessoal, agora? Vocês estão conseguindo acompanhar aí? Tá tranquilo? Como é que tá? Então, vou prosseguir. Depois que conectou, que é aqui, agora deixa eu só... O vetorzinho que eu adicionei ali, eu vou relacionar então com a força de resistência ali, ó. Né? Espessura mais ou menos aí, eu botar uma corzinha aqui, botar azul para essa seta, botar verde, né? E a gente pode rodar de novo o programa. E aí, o que acontece?
a setinha verde, que é a resistência, ela vai aumentando conforme o tempo vai passando, né? Vou botar um peso, a massa menor para ela, repare, né? É legal, né? Você mexe aqui, ó, aí você vê que se você zera ela, você não tem força-peso, né? Porque isso está acontecendo por quê? Porque o objeto, indicador de nível, ele está relacionado com a variável P, que é o peso que depende da massa. Por isso, quando a gente mexe aqui, então é super interessante, você consegue fazer essas coisas da maneira. Então, ó. Então, o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui, conforme o tempo passa, essa força de resistência vai aumentando cada vez mais, né? Chega uma hora que essa força de resistência ela se iguala com o peso. Quando ela se iguala com o peso, a resultante vale quanto, pessoal, nesse momento? Quer dizer, o objeto está caindo, né? A força de resistência está aumentando, chega uma hora que essa força de resistência iguala ao peso. E a aceleração vale quanto nesse momento? A força de resultante vai valer quanto? Vai valer zero, né? Vai valer zero, exatamente. E aí, a aceleração vai valer zero. Se a aceleração vale zero, a velocidade vai mudar ou vai ficar constante? No momento que a aceleração zero, a velocidade fica constante, tá certo? E o objeto ele desce em movimento retilíneo uniforme. Então, quer dizer, o paraquedas tem essa função, né? É você fazer com que a aceleração se anule, né? Para que a queda seja mais confortável possível, né? E você pode fazer essa discussão. Eu acho que, é claro, você não. Eu acho que uma discussão desse tipo ela pode ser levada para a sala de aula tranquilamente, a partir do momento que você não vai ter que resolver nada. Você pode fazer uma discussão totalmente qualitativa do jeito que que eu estou fazendo com vocês aqui agora, entendeu? Então, o Modelus, eu acho que ele tem esse potencial, né, de tornar, de facilitar as coisas sem precisar entrar em modelo, em detalhes matemáticos e ficar só na discussão física. Isso já permite a gente entender várias coisas, né? E aí você pode ficar mexendo aqui né, no botão e etc. Aí você reduz a. E aí você mostra que Você mostra que, nesse caso aqui, é uma ótima oportunidade para mostrar que nem sempre essa ideia de que nem sempre é verdade que a massa não vai influenciar na queda, né? Se você tem resistência do ar, a massa influencia sim. Se você tem uma massa grande, eu vou botar uma massa muito grande aqui, ó. O que vai acontecer? Vai demorar bastante tempo para ele entrar em movimento uniforme, né? Quanto maior a massa, maior vai ser a força-peso. E aí ele vai ficar por um longo tempo como se o movimento fosse uniformemente acelerado, né? Tá certo? É como se você tivesse largando. A resistência dó sempre vai existir, na verdade, né? Isso aqui é interessante para discutir isso. A resistência dó ela sempre está ali. O que acontece é que muitas das vezes a massa do objeto é tão grande em comparação com a resistência do ar que você pode desprezar, tá certo? Então essa discussão aqui ela serve muito para poder entrar nesses aspectos, né? Você pode exatamente trazer essa discussão para a sala de aula, né? Por meio desse modelo simples. Acho que essa que é o barato, né? Se você tem uma massa muito grande, a sua resistência do ar, né? Na prática é isso que acontece, muitas das vezes, né? Quando você larga um objeto, uma pedra de uma certa altura, a resistência do ar está ali, né? Ela está ali. Só que você pode dizer que você vai poder desprezar essa resistência do ar. Né? Por quê? Porque essa massa ela vai ser maior do que a resistência do ar, né? Tá certo? E você vai ter uma força-peso superando a resistência do ar. Então, passa a ser movimento uniforme. Se você está numa situação em que a massa
ela não é muito grande, a resistência do ar vai passar a ser importante e ele vai entrar rapidinho em movimento uniforme, né? Mas, como eu disse, né, isso é um modelo, né, pessoal? O modelo é uma... Eu costumo dizer sempre assim, né, em sala de aula, né? Um modelo é uma caricatura da natureza, né? É uma imitação. O grande desafio é você sempre tentar ficar mais próximo da natureza, mas os modelos, eles não são verdades absolutas, né? Eles são aproximações da natureza, tá certo? A natureza é muito complexa. Em algumas situações, você consegue escrever a natureza bem com modelos simples, outras vezes não. Esse modelinho aí da força de resistência do ar proporcional à velocidade é um bom modelinho, né? Uma boa aproximação. Mas você tem modelos que são. Você pode ter um modelo em que a velocidade é proporcional ao quadrado, a força é proporcional ao quadrado da velocidade. Nem sempre o modelo de proporcional a V ele vai descrever bem. Você tem que botar um V ao quadrado, né? Para velocidades grandes, por exemplo, você tem que botar um V ao quadrado, por exemplo, né? Tá certo? A folha de A4 é bem complicada, Israel, muito complicado, né? Aí nesse modelinho que a gente está fazendo daria para descrever, né? Porque a folha de papel A4 ela faz um movimento totalmente complicado, né? Tá certo? Isso é bem complicado. Inclusive, foi o Douglas até que me falou, né? Teve um artigo publicado há uns anos atrás numa revista de, de alto impacto internacional que os cientistas conseguiram descrever o movimento de uma folha de papel de maneira bem próxima da realidade, né? O modelo que eles propuseram aí descreveu bem. Mas é um problema totalmente complicado, né? Totalmente complexo. Foi o Douglas que botou. O Douglas está aí na área, né? O Douglas está aí na área, ele está assistindo isso. Então, isso. Ele foi resolvido em 2004, né? Esse modelinho que a gente está fazendo aqui não é para descrever um movimento de uma folha de papel, né? Está muito longe disso, né? Mas descreve várias coisas interessantes. Por exemplo, esse modelo aqui que eu mostrei para vocês, com certeza ele vai descrever uma pedra, pode descrever uma pedra caindo, né? Vai descrever uma pedra caindo, com boa aproximação, pode descrever bem, tá certo? Então era isso que eu tinha que falar do material de ontem, que eu achei que pode... que é interessante, eu acho que é muito interessante mostrar essas coisas. O Módulos tem também essa coisa de você botar notas, né? No modelo pronto que eu já tinha aqui, você pode botar uma nota, né? Pode escrever, este programa simula a queda de um objeto sujeito à ação de uma força de atrito viscosa proporcional à velocidade, né? Que essa força, só lembrando, é o ar que está fazendo, né? Então, você pode botar um textozinho ali para indicar para quem for usar, né? Tá certo? O professor ele já pode chegar na sala de aula com material pronto e só... Tem várias formas de trabalhar, né? Você pode construir um modelo em sala, que eu acho mais legal, né? Ou como também ele pode chegar com um modelo pronto e só comentar, né? Tem várias coisas interessantes que podem ser feitas. Pessoal, então eu vou partir para o segundo... Eu vou abrir aqui o segundo material, né? E a gente vai sair agora um pouco A gente vai sair da linha vertical, da linha horizontal, vamos simular agora o lançamento de um projétil, né? Como é que a gente pode fazer isso, né? Para o pessoal da licenciatura que está aí, a gente pode aplicar a segunda lei de Newton, né? Até do ensino médio, tá certo? E agora você tem uma aceleração na vertical, que é a derivada segunda da posição em relação ao tempo, a derivada segunda da coordenada vertical em relação ao tempo. O que é o lançamento vertical? É aquele oblíquo, né? Aquele lançamento que você... É o tiro de canhão, né? Ou é o chute que o jogador de futebol dá na bola, que faz aquele movimento de parábola, né? Repare que esse movimento ele vai estar num plano, né? Ele não vai estar nem mais na vertical e nem mais na horizontal. Mas a gente pode interpretar esse movimento como uma combinação de dois movimentos simultâneos, um na horizontal e outro na vertical, que é um movimento uniformemente
movimento retilíneo uniforme na horizontal. Você vai unir os dois movimentos, né? Você vai unir o movimento retilíneo uniforme na horizontal e o movimento retilíneo uniformemente variado na vertical. E a gente tem essas duas equaçõezinhas aqui, né? Tá certo? E aí, como essa velocidade ela tá ali, né? Essa velocidade horizontal não está nem na horizontal e nem na vertical. Ela está formando um certo ângulo ali, você tem um vetor ali, né? Então é importante a gente definir no programa essas velocidades iniciais aqui e as projeções, né? Na verdade, essas aqui são as componentes, né? V0x e V0y, né? Você tem um vetor, né? Então vamos implementar, vou mostrar para vocês como é que a gente pode implementar, né, isso no Modelos. Então, é a mesma ideia. O que a gente vai fazer? A gente vai entrar com o modelinho X. Primeiro, a gente vai. A gente poderia aqui, né, pessoal, fazer o que a gente fez agora, que é o de. Deixa eu me achar aqui. A gente poderia definir um modelo em termos de taxas de variação. Mas como esse é um modelo mais simples, a gente já sabe a solução, é igual a ontem, né? A gente já vai entrar já com a solução, o x e o y de t, tá certo? Já que os movimentos a gente conhece. Então, a gente entra aqui, ó. Na horizontal, a gente entra x é igual a x0 mais v0 x vezes o tempo, né? O v0x, pessoal, é a componente inicial da velocidade na horizontal. Como esse movimento ele só tem aceleração vertical, tá certo? Relembrando aqui, ou até mesmo... Isso é um assunto que a gente não costuma trabalhar muito no IFRJ, não dá tempo, né? Mas na horizontal, nesse movimento simultâneo, esse movimento combinado aí de movimento retilíneo uniforme na horizontal e movimento retilíneo uniformemente variado na vertical, que vai te dar esse movimento resultante de parábola, né? Na horizontal, a velocidade não muda. Como é retilíneo uniforme, não vai mudar, né? Então, esse V0x aqui vai ser a componente horizontal da velocidade que não vai mudar, né, no processo. Isso vai ficar um pouco mais claro quando vocês verem a simulação funcionando. A gente vai botar os vetores bonitinhos lá e etc. E vai ficar bem mais claro de perceber isso, né? Aqui é a mesma coisa para vertical. Y é igual a y0 mais v0y t. E aí aqui, como eu vou seguir a dica que o colega, a dica que um colega nosso deu ontem, né, de você botar um menos aí na equação, né? Então vai ficar menos 0,5. Vai ser o G, né, pessoal? A gente vai considerar um lançamento oblíquo, né? Sujeitação só da gravidade, né? Não tem resistência do ar, não tem nada. Então, T ao quadrado, né? A gente vai botar aqui, ó. Opa. Ao quadrado. Menos de meio, né? Põe 0,5, né? Então, a gente uniu aí... Então, quer dizer, a gente está unindo os dois movimentos, né? Ele está unindo aí os dois... A gente une os dois movimentos para descrever esse movimento oblíquo dessa parábola. Aí, mais uma vez, a gente entra com os parâmetros, ó, x0. Pode botar dizer que ele vai partir da origem, né? Então, você pode selecionar aí x0, y0 igual a 0, por exemplo. Ele vai partir do chão lá da origem, do plano cartesiano, né? Tá? E aí, não sei se daria para mania de professor, né, de querer
tentar ser o mais claro possível. Deixa eu ver se eu faço um desenho aqui só para no PowerPoint. De repente fica melhor. Se eu tivesse em sala, eu já estava no quadro fazendo um rabisco, né? Bem, o que eu estou dizendo para vocês é o seguinte, ó. É, essa seta que eu estou desenhando aqui é a velocidade de lançamento, né? É a velocidade de lançamento, né? É, essa velocidade, ela está formando, eu vou estar lançando assim do chão, entendeu? A, e aí, só para sem preenchimento, que eu posso mexer na. Botar 4. Bem, na verdade, não era isso que eu queria. Na verdade, o que eu quero é. Eu quero isso aqui. E aí, esse cara vai estar fazendo um certo ângulo, sei lá, 60 graus. 60 graus aí, com horizontal. E aí, pessoal, esse cara, ele, como ele é diagonal, ele vai ter componentes, que são as sombras dele, a horizontal e a vertical, né? Vai ter um Vx e um Vy, né? O Vx, que é a projeção dele na horizontal, não vai mudar porque não tem aceleração na horizontal, né? É isso que vai acontecer, tá certo? Então, repare, vai ser um V0, você tem um V0. Então, você vai ter um V0x que vai ser V0 cosseno de 60 graus, por exemplo, né? E aí, se a gente volta lá, a gente escreve, né? V0x vai ser quem? Vai ser V0. O módulo tem funções trigonométricas, né? Um COS, né? Aí abre e fecha aqui, e você define o argumento, né? Tá certo? Aqui, como a gente vai estar trabalhando com. Em geral, a gente entra com ângulo em graus, né? Eu vou botar aqui no argumento a conversão de
radianos para grau para facilitar, né? Vai ficar π vezes o ângulo dividido por 180, né? E aí eu defino o ângulo aqui fora, ó. O ângulo, aí você pode botar o que você quiser. Vou botar aqui 60 graus, por exemplo. Tá certo? Tá? E aí você também vai ter que entrar com V0Y. Né? Esse V0 vezes o seno é SN, né? Sin, em inglês, né? Aí vem π, aí eu clico no π aqui, ó. Tá vendo, pessoal? Aqui em cima tem um π, ó. Mesma coisa que eu fiz no outro, talvez eu tenha sido muito rápido no outro. Né? Vezes o ângulo. Aí o sinal de dividir, naturalmente, ele já aparece. Quando eu clico no... Quando eu aperto o sinal de divisão no teclado, ele já aparece ali a barrinha, entendeu? Claro, e a gente tem que entrar com V0, né? Senão ele não vai rodar, né? V0, vou botar aí, sei lá, põe 10 metros por segundo. Tem que entrar com G também. Como eu já botei um menos lá, e já botou um menos, aí eu não preciso botar o menos aqui, né? Tá certo? Certo. Bem, que eu vou também fazer aqui? O que a gente vai fazer também que é interessante? Colocar as componentes da velocidade também. Por quê? Porque a gente vai vou mostrar, a gente vai querer mostrar como é que essas velocidades, como é que essa velocidade está mudando de ponto a ponto. A gente também pode definir as componentes, o Vx, pode definir um Vx e um Vy. Né? O Vx vai ser quem? O Vx vai ser o próprio quem? Quem vai ser o Vx, pessoal? Isso, exatamente. Vai ser o próprio, né? Porque não vai mudar, né? Então, eu vou botar V0x. O Vy vai ser quem? O Vy, aí você tem que lembrar bem, na vertical é um move. Então, eu tenho que olhar para a função da velocidade no move. Vai ser quem? V igual a V0 menos GT, né? Tá certo? V0Y menos GT. G vezes T. Tá? Aí eu clico do lado de fora aqui, ó, pronto, o modelo está definido, é esse modelinho aqui. Né? Tá certo? Eu vou fazer o seguinte, depois eu mando essa... Bem, eu sei que cada um deve estar fazendo aí o seu, né? Mas aí no final também posso mandar os que eu fiz aqui também, para vocês verem, tal, como é que ficou, tá certo? Tipo como se fosse um gabarito, né? Tá bom? Tá, beleza, eu vou mandar. Esse de hoje eu vou mandar. Aí, continuando. Aí a gente seleciona o objeto, sei lá, coloca, clica de novo na partícula, clica na tela, né? Aí, a gente pode botar uma bola de basquete agora. Ops. Bola de basquete. Né? E, mais uma vez, aquela história que vocês já sabem, né? A gente vai ter que relacionar, clica no objeto, aí vai, né? Só que agora, o que acontece? O movimento é no plano, né? Aí você não vai mais zerar uma das coordenadas. As duas coordenadas vão variar no tempo. A coordenada horizontal vai variar de acordo com... Vai variar de acordo com o x. E a coordenada vertical vai variar de acordo com o y.
Aqui. Pronto. Se você pegar e apertar o play, ele já vai rodar. Só que foi pouco, né? Ele foi pouco. Então a gente tem que melhorar essa questão. Você pode aumentar o valor de V, né? Será que vai. É a questão da escala. O que a gente pode fazer? A gente pode chegar aqui, ó. Assim, por exemplo, para ver como é que vai ficar. Opa. Deixa eu ver aqui. Na verdade. Se eu diminuir. Não, tem que aumentar. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu reduzir no passo aqui. Acho que esse passo está muito grande. Vou botar 0,05. Engraçado aqui. Alguém tem alguma dica aí? Façam per... Alguém tem alguma dica aí, pessoal? Vocês estão tentando aí também? Como é que a gente pode melhorar, né? Engraçado. Vou clicar aqui. Deixa eu aumentar aqui. Deixa eu ver. Não. Ele não está subindo, né? Vou botar aqui, voltar no 1 para 1. Por que ele está... E... Curioso, né? Aqui está... Engraçado que agora nem... Será que está errado aqui? Tem uma... O modelo aparentemente está certo. Escala 5. Certo. Vamos ver aqui. Agora eu pergunto, João, você conseguiu, João? Você conseguiu visualizar a parábola bem? Eu tenho um programa aqui pronto já dele, que eu fiz, né?
Poderia abrir e já ir direto para ele. Mas o ideal seria construir ele aqui, né? Porque... Deixa eu fazer um teste aqui. Bem, eu posso aumentar. Eu tenho que reduzir mais. Deixa eu botar aqui 0,01. Diminuir, quer ver? Nomes. Eu tô com medo dele. Tô achando que tem algum problema aqui, ó, na definição do seno e do cosseno. Deixa eu fazer uma coisa aqui, para a gente agilizar, porque eu já tenho isso aqui. Não, não é aqui. É esse aqui. Eu tô achando que eu tô dando mole, né, no argumento do seno e do cosseno. Deve ser isso. Porque ele não está saindo na. Ele está saindo na horizontal. Isso, isso. Eu vou fazer aqui. Só que tem que abrir, né? Aqui. Por que que. Abrir agora. Ó. O problema é o seguinte, ó. Parece que o problema é isso aqui, ó. Ele não está reconhecendo. Esse é o que está rodando, ó. O que está acontecendo? O cosseno é com letra minúscula, o seno e o cosseno no Módulos, né? Cada plataforma tem. Porque tem plataforma que usa C, que usa para as funções a letra maiúscula inicial em maiúscula, né? Vamos ver aqui se é isso mesmo. Então é minúscula. Isso não está indo. Logo para ir de boa, na boa, deixa eu ver a escala que eu estou usando aqui. Nossa. 50 por 50. Vamos botar aqui 50 por 50 na escala. Aqui. Para velocidade inicial, usa 10. Usa 10 mesmo, né? Ué, por que não foi? Tá com problema.
Ah, ó, tem um problema aqui, ó. Se vocês forem ver, aqui eu botei a velocidade V0 inicial Y é V0 e não VO. Aqui está VO. Tem que botar zero aqui. Ver se isso resolve. Zero, né? Foi, agora foi. Né? Era isso, então. Era o problema aqui na definição, né? Então, tem essas coisas, né? Quando a gente está fazendo simulações, tem que tomar cuidado, né? Tá certo? Que vira e mexe, essas coisas acontecem. Então, só que está muito rápido, né? Vou diminuir um pouco para 0,05 para diminuir mais. Ficou melhor. Se botar 30 graus aqui, por exemplo. Deixa eu. Tá bom. Eu queria trazer ela mais para cá. Fazer uma coisa aqui. Não tá, eu queria trazer essa bola mais para cá. Mas tudo bem. Tô querendo apagar ela. Eu não estou conseguindo. Aqui mais para cá. Vamos aqui assim. X, Y. Bem, aí a gente pode fazer aquele negócio, né? Aqui você está vendo, vocês estão vendo a ela andando, né? Tal. Aí o que acontece? Tem aquela história, né, de você mostrar que a velocidade horizontal não muda e a vertical muda como se fosse um move. Para visualizar, para mostrar isso melhor numa aula, o que a gente pode fazer? A gente pode adicionar as setinhas, né? E fazer aquela história de pegar elas e vincular a partícula ali. E aí, por exemplo, essa seta pode ser a componente horizontal da velocidade, né? Aí você chama ela, você vai nela lá em cima, ó, está selecionada, e diz que ela vai ser a VX, por exemplo, né? E ela tem uma componente VX e uma componente VY, né? Essa que é a verdade, né? Ela tem duas componentes, essa setinha, VX e VY. E repare que não dá para visualizar muito bem, aí o que a gente pode fazer? A gente pode aumentar a escala
50 acho que vai ficar muito grande. Grande demais. A escala põe 10, né? Melhore. E mais ou menos assim, né? Eu acho que se quiser também, uma coisa que dá para fazer é vincular um vetor desse para cada componente. Por exemplo, acho que para isso você pode botar duas cores. Ó. Você pode fazer também o seguinte, ó, dizer que essa seta vermelha vai ser só a componente X. Aí você vem e zera a vertical, né? E aí pode colocar um outro objeto representando um outro vetor representando a vertical. Aí você vai, linka o objeto de novo, a partícula, né? E aí, nesse caso aqui, essa vai ser a VY, por exemplo. Você pode fazer assim. E aí também tem que botar a escala de acordo. Conferir. Isso, aí você pode também mudar as cores e as espessuras, né? A gente também pode fazer o seguinte, ó. O que dá para fazer também? Se quiser, pode botar pode botar o módulo, né? A raiz quadrada de Vx ao quadrado, que é Vx vezes Vx. Assim, ó. Mas e aí esse cara aqui a gente pode dizer que é o módulo da resultante. Você pode associar também uma setinha a ele também, né? Aí linka o objeto de novo, ó, partícula. Aí você diz que esse cara vai ter componente Vx e Vy. Aí aumenta a escala para 10 também, para ficar. Engraçado que não bate, né? Era para ficar igual, né? Por que não vai? Ah, eu inverti. É porque é horizontal, que é Vx, e a vertical, que é Vy. Agora ficou legal, né? Aí pode pegar e também botar em alguma. Botar na, a gente pode deixar na cor vermelha e colocar as componentes verdes, se quiser. Então, botar aqui, botar as componentes de verde e a resultante de vermelho. E aí a gente pode ver o que acontece, ó, né? Aquela história, né? Ó,
Na subida, a componente vai diminuindo, a vertical vai diminuindo e na descida vai aumentando. A gente pode, e vai inverter de sinal, né? O que a gente pode fazer? A gente pode fazer aquela história, né? Quando você tem um lançamento desse tipo, você tem um ângulo em que o alcance é máximo, né? Aí você pode. Isso vai depender do ângulo, né? Você está com a mangueira no quintal, regando o quintal, lá, jogando água no quintal, regando o jardim. Se você mexe com o ângulo ali da saída de água da mangueira, você vai ver que tem um ângulo ali que você vai botar a mangueira que o jato d'água vai atingir o alcance máximo, né? E aí é legal, né, fazer uma atividade dessa, preparar uma atividade com módulos para poder convencer os alunos, né, que para um certo ângulo, para ajudar, né, nesse convencimento, né, de que o ângulo de alcance máximo vai ser para 45 graus, né? Aí você pode fazer isso botando um botãozinho aqui, né, e associar esse botão à variável ângulo também. Você pode botar, né? A gente pode botar ela variando de 0 a 90 graus, né? 90, de 0 a 90. Zero, já, o arremesso na horizontal, 90 graus é vertical, né? Aí você pode ver o que é que acontece, né? Por exemplo, com 30 graus, você tem aqui, né? E se você aumenta mais um pouquinho, você volta, né? Aí você vai mostrando, ó. Por que que não está mudando aqui? Apesar de eu ter definido o máximo aqui em cima, acho que está implicando com isso aqui. Eu tenho que apagar esse 30 que está aqui, que eu deixei no programa, já que eu botei o botão, né? Aí, agora está mudando, ó. É legal, né? Repare, né? Se o lançamento é todo horizontal, ó, não tem componente vertical, o lançamento é horizontal, né? Para 45 graus, é aquilo que eu falei, né? Eu vou botar mais ou menos aqui em torno, né? Mais ou menos. Ah, foi certinho, né? 45 graus alcance é máximo. E aí você mostra que se você vai aumentando, se você passa de 45, esse alcance passa a diminuir de novo. Tá vendo? É legal que você vê, ó. Você pode brincar com isso aqui, ó. Se o ângulo de lançamento é menor que 45, repare que ele vai cair aqui, ó. Tá vendo? É menor, tá vendo? Se você tiver com ângulo pequeno também, você vai diminuir o alcance, né? Com certeza. Aí você pode usar essa ferramenta, né? Você pode fazer isso exatamente usando, né? Ó, vem onde ela cai, aí depois vem com uma ferramenta de régua, aí você pode medir, né? Pedir para fazer algumas medidas de ângulo, alguns lançamentos com ângulos diferentes. Para cada lançamento, mede o alcance com a régua. E aí, dentre eles, o 45. E aí, você consegue mostrar que para o ângulo de 45 o alcance é máximo, por exemplo. Usando a régua, né? Essas coisas aqui, tá certo? Então, é isso. Dá para fazer bastante coisa com módulos. Talvez hoje eu tenha sido muito rápido, ontem talvez eu tenha sido mais devagar.
Realmente, quando você está assim distante, fica tudo mais complicado, você não consegue saber se está todo mundo acompanhando bem. E aí você pode também sofisticar o modelo, né? Do mesmo jeito que a gente fez. E aí, se tiver um aluno perguntando, mas se eu tiver uma situação em que eu posso levar em conta a resistência do ar no lançamento oblíquo? Pode, você pode também fazer um modelinho, né? Do mesmo jeito que a gente fez para o lançamento para queda livre, também é possível, né? Que seria esse cara aqui, esse terceiro aqui, ó, né? Você inclui também uma força de resistência tanto na horizontal quanto na vertical, né? Também é possível fazer, né? E eu queria, como último exemplo, que eu acho que é o que vai dar, vamos ver se dá, né? Se vai dar tempo. Eu queria mostrar como é que você pode simular um movimento circular, né? E tem muita coisa de matemática aqui, né? Tem muita coisa de matemática. Porque você pode pensar no movimento circular, um movimento circular é um movimento no plano, x, y, né? Tá certo? E aí você vai ter coordenada x e y para esse cara também, igual você tem no movimento, todo movimento no plano, você pode separar em duas coordenadas, em dois movimentos, em duas direções diferentes, né? Eu não sei se tiver alguém da matemática aí, né? Essas equações aqui, ó, 7 e 8, são as chamadas equações paramétricas, né? Elas têm esse nome são as equações paramétricas do círculo, da circunferência, né? E por que elas têm esse nome? Porque elas dependem de um parâmetro. No nosso caso aqui, o parâmetro é o tempo. É por isso que elas têm esse nome de equação paramétrica, né? Toda curva ela tem a sua equação paramétrica, né? A elipse tem a equação paramétrica, a parábola tem a sua equação paramétrica, a reta, e o círculo é dado em termos de cosseno e seno. Por meio dessas equações paramétricas, a gente consegue gerar um movimento circular, por exemplo. É possível fazer isso, né? Então, a gente pode fazer a mesma coisa, né? A gente pode fazer enfim, um modelinho, né? E gerar um movimento circular, né? Então, usando funções trigonométricas, seno e cosseno. Então, a gente pode ir lá no nosso modelinho de novo, né? Definir x é igual a 1a vezes um cosseno de ômega vezes t. Esse ômega tem a ver com a velocidade angular, né? Do objeto girando. Para simplificar, para não entrar em... Para simplificar as coisas, eu não vou considerar esse ângulo aqui inicial, ou seja, ele vai estar partindo do zero ali, né? Tá certo? Esse R aqui é o raio do movimento circular, tá? Então, vou chamar de R, ao invés de chamar de A, para ficar mais intuitivo aqui. O Y, R. A gente faz a mesma coisa. E aí tem que definir qual vai ser o raio desse movimento circular, né? Vou botar aqui 1 metro, por exemplo. Qual o ômega? Vou botar 1 radiano por segundo, né? A gente pode fazer a mesma coisa, a partículazinha. O que a gente pode fazer? Olha uma coisa legal que a gente pode fazer. A gente pode fazer como se fosse a Lua girando em torno da Terra. A gente pode botar a Lua aqui, o objeto aqui. Esse objeto aqui eu vou botar como sendo a Terra. A gente pode botar aqui como sendo a Terra. Acho que ele tem uma ilustração para a Terra. Tem. Terra aqui. Beleza, né? E eu vou deixar a Terra fixa. Então, eu vou botar a Terra no 0, 0. E aí, agora eu entro com outro objeto para ser a Lua. A gente pode entrar aqui com a Lua. Bonitinho aqui. É a Lua que vai fazer esse movimento circular, né, pessoal? Eu vou botar
a Lua no 00, no referencial dela. Isso aqui é o referencial da Lua, né? E o que a gente vai fazer? A gente vai linkar agora a Lua no referencial da Terra, porque a Lua vai se mover em relação à Terra no movimento circular, né? Então a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar e vai ligar a Lua, né? E vai, a gente vai ter que dizer como é que ela vai se mover. Ela vai ter que se mover usando essas equações aqui. Então ela vai se movimentar no x e no y, que é no plano, né? Então a componente horizontal da posição dela, x, e a vertical é y. Parece que ela não está distante da Terra por conta da escala. A gente pode aumentar. Esse negócio da escala é fundamental, né? Geralmente, você sempre tem que aumentar aqui. Botei 10. 10 foi pouco. Tem que aumentar mais. Sei lá, põe aqui. Opa, foi muito. Mexi aqui no R. Ops. Sim, foi muito. 10 pode ser. Talvez fique melhor um 30. É. E talvez, acho que 30 está muito. Vai botar 20. E aí, por exemplo, do jeito que está, já vai funcionar, ó. Né? Gerou um movimento circular aí, né? Tá certo. Só que está muito rápido. Você pode também fazer a mesma coisa, né? Você pode desenhar os vetores de velocidade, posição. Por exemplo, a posição, como é que é a posição da Lua em relação à Terra? Aí você pode, de novo, adicionar um vetor. Você pode pegar esse vetor, e ligar a Terra e você vai descrever a Lua em relação à Terra. Então, você vai dizer que esse vetor, as componentes desse vetor vermelho vão ter, vão ser, vão ter as componentes x e y, né, da posição. Só que como eu estou usando a escala 10 para a posição da Lua, tem que usar também 10 para o vetor, para poder ligar ele direitinho lá em cima. Né? E também a gente pode aumentar a espessura dele para melhorar. E aí você tem aí o vetor posição aí com a Lua. Pode botar a velocidade? Pode também. Você pode definir os componentes, né? O Vx. Quem é o Vx? Aí, assim, aqui eu vou usar alguns conhecimentos de matemáticas. Eu vou botar um resultado mais ou menos aqui. Né? Para achar a velocidade, basta derivar o x e o y. O Vx vai ser a derivada do x em relação ao tempo. Eu já vou botar o resultado aqui, que é direto, vai ficar menos ômega vezes r, que é a derivada do cosseno é menos seno, né?
A derivada é mais para o pessoal da matemática, né? Então aqui vai ficar menos ômega. Porque a galera do médio já vai vendo aí, né? Já vai, também vai falar, já ouviu falar em derivada e tal, taxa de variação. Ah, né? Numa situação dessa, o professor já pode chegar, já pode botar isso lá, né? Não precisa falar em derivada no ensino médio, né? Se for durante uma aula, pode até comentar, né? Você vai ficar ali, aqui não tem o menos não, aqui é mais só. Mais cosseno, aqui é ômega. Ômega. Tá certo. Aí você pode, mais uma vez, botar uma setinha, você vai, aí você linka essa seta à Lua, para mostrar quem é a velocidade da Lua. Ao invés de você linkar na partícula 1, que é a Terra, você vai linkar na partícula 2, que é a Lua. Né? E aí você vai dizer quem são os componentes desse vetor que eu acabei de botar. Eu vou botar ele na cor verde. O ponteiro do relógio faz esse tipo de movimento também, né? Circular uniforme, né? É um movimento circular uniforme esse, pessoal. Vou usar de angular constante aí, né? Então aqui vai ser Vx e Vy. Isso é 3. Eu vou aumentar um pouquinho mais. Vou botar na escala de 10. Opa, foi muito grande. 4. Não, acho que 2 fica melhor. Sim. E aí, ó, o vetor velocidade ali, né? Sempre não muda, né? Então, quer dizer, isso é uma coisa interessante você comentar, né? No movimento circular uniforme, o módulo do vetor não muda, o módulo do vetor velocidade vai ficar sempre constante. Isso é uma ótima maneira de ilustrar isso, né? Repare, ele está mudando só a direção e o sentido a todo momento. Mas o comprimento dele, ó, tá o mesmo, né? E aí tem aquela polêmica, o movimento circular é um movimento circular uniforme, é um movimento acelerado? Sim ou não? Apesar do módulo não estar variando, do vetor está variando a direção e o sentido, né? E essa variação em sentido ela só acontece por conta da aceleração centrípeta, né? Que eu não representei aqui, mas existe uma aceleração centrípeta que aponta para o centro, né? Então, o movimento circular uniforme é um movimento acelerado, apesar dele ser circular e uniforme, apesar dele ser uniforme. Mas a direção e o sentido não muda, a direção e o sentido do vetor mudam, apesar do módulo não mudar, tá certo? E aí vocês estão vendo, realmente não muda o módulo, mas a direção e o sentido está mudando, tá certo? Pessoal, então era isso que eu tinha para falar com vocês, né? Eu espero que vocês tenham conseguido acompanhar, espero que vocês aproveitem mais, que na verdade isso aqui foi só um, como é que eu posso dizer? É só um gostinho, né? Não dá para aprofundar muito, né? Então, era isso que eu tinha para falar. Muito obrigado pela presença de vocês. Continuem aproveitando outros eventos, né, as palestras. E é isso, foi um prazer estar aqui com vocês aí hoje, né? E desde ontem aí, tá? Acho que é isso aí. Não sou de falar muito, então é isso.